aqui eu recebo do André von Kugland uma carta muito interessante aqui. Tentei ligar durante o programa, mas creio que minha conexão não ajudou. O senhor esqueceu de dizer no programa a explicação para o fato de as alterações do CO2 se seguirem as da temperatura. Porque apareceu na Rede Globo aquele gráfico, aquele velho gráfico do Al Gore, em que você tem duas curvas. Você tem as curvas do aumento de temperatura e tem as curvas do aumento das emissões de CO2. E daí aparece lá, né, no programa, a mocinha mostrando, as curvas se superpõem, olha aqui, isso é igual. Bom, então é o seguinte, você tem duas curvas e elas não significam nada se você não tiver a cronologia, quer dizer, quando teve o aumento da temperatura e quando teve o aumento do CO2. Na verdade, eles tentam provar assim, olha, o aumento do CO2 provoca o aumento da temperatura. Então está aí a explicação do aquecimento global. Somos nós que estamos criando o aquecimento global, porque nós emitimos CO2 pra caramba, né? Então, acontece que as datas são exatamente o contrário. As curvas de elevação da temperatura são anteriores ao aumento do CO2. Então está aqui explicando o André. A solubilidade dos sólidos nos líquidos aumenta conforme aumenta a temperatura, como quando se aquece água e se lhe acrescenta sal. Mas a solubilidade dos gases diminui conforme aumenta a temperatura. Se você aquecer Coca-Cola, você vai ver as bolinhas saindo. Da mesma forma, quando a temperatura dos mares aumenta, eles liberam o CO2 que está nele diluído. Quando diminui, os mares absorvem o gás carbônico do ar. É verdade isso aí. Quer dizer que é o aumento da temperatura que causa a emissão do CO2 e não ao contrário. Ora, eu pergunto o seguinte, alguém vai processar a Rede Globo por essa fraude? Não vai. Ninguém tem culhão para isso. Por quê? Porque as pessoas morrem de medo. Elas acham assim, quando elas veem um sujeito que tem um pouco de poder, eles pensam que o cara é Deus onipotente. Pensam que ninguém pode fazer nada contra a Rede Globo. Meu Deus do céu. Já houve diretores da Rede Globo que saíram de lá dizendo horrores, publicaram livro, contaram tudo, contaram até a suruba que aconteceu lá dentro. E não, o que aconteceu para esses caras? O que a Globo fez com eles? Não fez nada. Pôs o rabo entre as pernas, engoliu em seco e ficou quieta, porra. E se vocês recorrerem à justiça contra essa fraude, a Globo vai ter que pagar. A Globo não é onipotente, gente. O PT também não é onipotente. Você se torna onipotente na medida em que você assume a sua impotência, tá certo? Como um decreto divino, né? Que é esse tipo de fatalismo brasileiro. Nós não podemos fazer nada. Tá bom. Se você acredita nisso, e se você recua, chega um momento em que daí de fato você não pode fazer nada. Isso aconteceu nas eleições de 2002 e 2006. Quer dizer, até, digamos, uns 6 meses antes da eleição, você pode fazer alguma coisa. Por exemplo, nas duas eleições, se tivessem divulgado as atas do Foro de São Paulo, mostrando as conexões do seu Lula com o FARC, com o MIR, né? O MIR chileno, etc, etc. O cara jamais teria sido eleito nem vereador. Agora, daí, chegou a eleição, ninguém falou disso, todo mundo ficou quietinho. Em 2006 também todo mundo ficou quietinho. Então, chega uma hora, quer dizer, 2 dias antes da eleição, não adianta mais você falar nada. Então daí a coisa se torna inevitável, né? Mas não era inevitável na origem. Do mesmo modo, essa onipotência da Rede Globo não é uma coisa inevitável. Mas vai chegar uma hora em que ninguém mais vai poder mexer com a Rede Globo, pô. Peraí, tem alguém no telefone aí. Alô? Alô? Não pegou a ligação. Né? Agora aqui, eu recebo uma carta da Leila Regina. Né? Ela diz que toda aquela situação deprimente que eu descrevo no meu artigo Geração Maldita, ela diz que observou tudo isso na universidade, que já até se afastou da atividade universitária, nem aguentava o ambiente. Ela diz, mas em se tratando de, aspas, uma ação vigorosa, implacável contra o império da maldade, da mentira e da estupidez, se achasse que é a expressão que eu usei no artigo, qual seria essa atitude? No plano individual eu vejo esse caminho, já que sei que isso é possível, e muitos são os momentos em que nos realizamos em direção ao bem. A verdade é a beleza. Mas quando se trata do problema típico de uma geração, você vê alguma ação vigorosa possível? Eu vejo inúmeras. O problema não é a falta de possibilidades de ação. O problema é a falta de pessoas decididas a empreender a ação e qualificadas para empreendê-la.
Tá certo? Porque às vezes você se revolta contra alguma coisa, mas você não tem o conhecimento, você não tem a visão suficientemente ampla da coisa, então você não pode agir. Então a primeira coisa é adquirir conhecimento. Quer dizer, o conhecimento é uma coisa obrigatória para o ser humano. No Brasil, acredita-se que a ignorância é um direito fundamental. Um dos direitos humanos fundamentais no Brasil é o direito de ignorar tudo. Quer dizer, a ignorância é um direito humano. Agora, o conhecimento é uma concessão. Mas se você quiser estudar alguma coisa, né, se você se comportar bem, né, se você não nos humilhar com o seu conhecimento, nós até permitimos que você estude um pouco. Mas tem que se comportar. Você tem que mostrar que você é um bom sujeito, você tem que ir no futebol, tem que cantar sambinha, tem que ir em baile de carnaval, para mostrar que você é um sujeito humilde, que você não é um intelectual arrogante. Não é isso? Então, você tem assim, tem que gostar do Chico Buarque de Holanda, né? Se você disser, não, eu prefiro o Johann Sebastian Bach, você é um pedante, né? É curioso, meu Deus do céu. Então, alô, tem alguém na linha aí? Alô, olá. Opa, quem é? Alô, dá para escutar? Perfeitamente. Legal. Legal, é o Henrique, São Paulo. Henrique, diga. Olá, eu tava falando aí do clima aí, mudança do clima aí. O Al Gore estava falando lá que os ursos polares estão morrendo afogados porque não tem onde apoiar no gelo para respirar quando eles nadam, né? Não sei se você ouviu isso aí. Já, inúmeras vezes. Já falou isso aí, então. Essa semana aqui o Alex Jones estava cobrindo isso aí. O urso polar não sabe nadar. Olha, o Al Gore que vai tomar no cu. A coisa é que o urso polar, o lugar do urso polar se sente melhor é na água, porra. Ai, meu Deus do céu. Só fazer as focas estão se afogando. E os peixes estão tudo morrendo afogado, porra. Não, mas sabe o que é? O Alex Jones estava falando essa semana no programa que está tendo um boom aí de urso polar agora. Nunca teve tanto urso polar no mundo como hoje ainda. Eu tenho uma fotografia aqui que alguém me mandou. Tem assim, os caras instalaram uma usina não sei aonde. A usina vai matar todos os ursos polares. Aparecem os ursos polares andando em cima da tubulação, né? da usina, porra. Nesse sentido, muito bem, o urso um deitadinho ali, o outro andando em cima do tubo, brincando com aquilo. Mas, os ursos vão se afogar. Mas, pelo amor de Deus, pô. Desculpa interromper. A minha pergunta não é sobre os ursos, não. A minha pergunta é sobre uma figura que eu não consigo entender, aquele Henry Kissinger. Esse cara é um tipo misterioso. Misterioso, porque é o seguinte. Oficialmente, e de acordo com, vamos dizer, a imagem que projeta dele a turma da esquerda, ele é o maior direitista, reacionário, etc, etc. Mas é o seguinte, ele foi o sujeito que nos acordos de Paris, ele entregou tudo para o Vietnã do Norte, tudo, muito mais do que precisava. Então é o seguinte, tem gente que diz assim, esse cara deve trabalhar para a KGB. Mas agora no Brasil é o seguinte, você fala que o sujeito trabalha para a KGB, daí os caras fazem assim, sabe qual é a resposta? Ele disse que o Henry Kissinger é comunista. Eu digo, não, ser comunista é uma coisa, trabalha para a KGB é outra. O mundo está cheio de reacionários que trabalham para a KGB. Porque os caras acham, eles são tão imbecis aí que eles acham que ser comunista é uma questão de crença profunda. Eu digo, não é, meu filho. A crença subjetiva só interessa no caso de pessoas, vamos dizer, de homens de ideias. O intelectual, tá bom, ele interessa saber o que ele pensa. O cidadão que não é um intelectual, cuja atividade principal não é na esfera das ideias, as ideias dele têm pouca importância. O que importa é as conexões verdadeiras que ele tem. Ele não vai agir segundo suas ideias, mas segundo a conveniência do grupo ao qual ele está associado por laços políticos ou financeiros ou de qualquer outra natureza. Se você perguntar, por exemplo, o Lula é comunista? Fala, não sei. O Lula tem QI 12, meu filho. Ele não tem nenhuma ideia na cabeça, quanto mais duas. Você está entendendo? Então o que interessa não é as ideias dele. O que interessa é o seguinte, ele tem um compromisso com a Farc, ele está amarrado a esse compromisso por 1001 laços, e ele, assim, como diz o mineiro, quem tem cu tem medo. Tá certo? Ele nunca vai desagradar a Farc, senão a Farc o mata. Se você assinou lá um documento se comprometendo a defender a Farc, não defende, no dia seguinte a Farc manda a conta para você. Então não interessa saber o que ele acha, o que ele sente, o que ele crê. Interessa saber em que grupo ele está ligado. Quando você vai ver o negócio do Henry Kissinger,